Porém, o efeito maléfico, ele não se limita, quer dizer, à esfera intelectual. Não se limita a destruir a inteligência da garotada. Nós sabemos que o Brasil é hoje o país onde mais cresce o consumo de drogas na América Latina. Em todo lugar, os governos estão conseguindo diminuir o consumo de drogas. No Brasil, aumenta. No Brasil também aumenta assustadoramente o número de casos de AIDS. Quer dizer que a indução oficial à promiscuidade está matando pessoas, meu Deus do céu. Será que, assim, quer dizer, o desejo de obter, de criar uma sociedade baseada no prazer é tão intenso que não se incomoda de que as pessoas que estão desfrutando do prazer vão todas morrer? Quer dizer, que prazer você pode ter depois de morto, gente? Quer dizer, a coisa chegou no nível da psicose. E, em terceiro lugar, você tem o fato da criminalidade crescente, que é praticamente incontrolável, tá certo? E incentivada claramente pelos vários governos. Não é do governo PT, não. Isso já começou no tempo do FHC. Vamos falar português, claro. Né? Então, foi no tempo do FHC que começou, por exemplo, a promoção do Comando Vermelho, com o lançamento do livro Um contra Mil, do William Lima da Silva, que era o comandante do Comando Vermelho, chefe do Comando Vermelho, promovido e badalado pela OAB, pela Associação Brasileira de Imprensa e assim por diante. Então, este apoio não muito velado ao crescimento do banditismo, ele vem, evidentemente, de ideias que entraram no Brasil, essa sim através da escola de Frankfurt, sobretudo do Herbert Marcuse, de que a classe revolucionária não se constituía do proletariado, porque o proletariado tinha prosperado no capitalismo e se corrompido, mas se constituía, assim, dos marginais, prostitutas, bandidos, etc., e, paradoxalmente, estudantes. Talvez vocês não saibam a importância desse Herbert Marcuse no mundo, a influência que esse sujeito deixou hoje. É um autor que não se lê mais, mas as suas ideias ficaram. E esta ideia, vamos dizer, do potencial revolucionário da criminalidade entrou tão fundo no Brasil que ela virou praticamente doutrina oficial. Nós temos hoje um monte de leis que favorecem abertamente o criminoso, atam as mãos da polícia, da autoridade e do próprio povo. Né? Se o povo reage contra um assalto, tal, então a vítima é que vai ser presa e processada. Nós sabemos que isso é assim, e isso não é uma exceção, isso é uma regra geral. Para vocês terem ideia do que é Herbert Marcuse, e vocês terem ideia da penetração dessas coisas no Ocidente, vocês veem, o primeiro serviço secreto que os Estados Unidos tiveram para operar no exterior, eles não tinham, hoje nós sabemos que existe a CIA, etc. Mas até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham nenhum serviço secreto operando no exterior. Então eles criaram o OSS, Organização de Serviço Secreto, que foi a primeira versão da CIA. Vocês sabem quem era o representante disso na Alemanha? Herbert Marcuse e a Escola de Frankfurt. Isso quer dizer que os espiões americanos que estavam atuando na Alemanha estavam sob o comando da Escola de Frankfurt e, pessoalmente, do Sr. Herbert Marcuse, cuja preocupação maior não era propriamente a guerra, mas impedir por todos os meios que, terminada a guerra, sujeitos antinazistas que fossem também anticomunistas chegassem ao poder. Eles fizeram tudo o que podiam para isso. Mas participaram, vamos dizer, ativamente da conspiração contra o Konrad Adenauer, que, no fim, a conspiração falhou, o Adenauer acabou sendo primeiro-ministro, mas eles fizeram o que podiam. E nessa altura, quando Adenauer subiu, eles já estavam, o pessoal da Escola de Frankfurt já estava nos Estados Unidos. Isso quer dizer que quando eles vieram para os Estados Unidos, a Escola de Frankfurt veio para os Estados Unidos, foi em parte como pagamento dos serviços prestados na Alemanha, onde, sob o pretexto de desnazificação, eles cortaram tudo quanto é cabeça de anticomunista, enquanto puderam. Chegou uma hora que não deu mais. Mas nós sabemos até hoje, quer dizer, o poder deste pessoal avalia-se pelo seguinte, pelo destino do Helmut Kohl. Helmut Kohl foi o criador da nova Alemanha, a quem os alemães devem a reunificação do seu país, foi o maior estadista alemão desde Bismarck, e tão logo ele obteve a sua vitória, ele obteve aquilo que queria, acabaram com a carreira dele na base de acusações, intrigas, etc., jamais provado, mas acabaram com a carreira do homem.
Então, quer dizer, ele pagou pelo bem que fez. Então, estas coisas dão para vocês a ideia, vamos dizer, da amplitude, da penetração dessas forças. Se você estuda, por exemplo, aqui, a história dos Estados Unidos, você vê que durante a guerra, durante a Segunda Guerra, o governo americano, ele foi, vamos dizer, um instrumento da União Soviética o tempo todo. Ele só favorecia a União Soviética. Boicotava os seus aliados, boicotava os ingleses, boicotava todo mundo para favorecer a União Soviética. Era uma coisa absolutamente desavergonhada. E quando alguém se levantava contra, eles faziam tudo para queimar a reputação do jeito como fizeram o general Patton e muitos outros. Então, naquele tempo, logo depois da guerra, surge então, o negócio do Comitê sobre Atividades Anti-Americanas, chefiado lá pelo senador Joseph McCarthy. E o Joseph McCarthy disse que havia 52, ele não usou o termo agente soviético, ele usou o termo riscos de segurança. 52 riscos de segurança. Por causa de ter falado em 52, foi chamado de teórico da conspiração, acabaram com a reputação dele, e o sujeito morreu, né, derrotado, bêbado, acabado. Hoje, depois da abertura de vários arquivos da Europa Oriental, nós sabemos que os agentes infiltrados no governo americano, nos altos postos do governo americano, eram mais de 1000. Tá? Inclusive Harry Hopkins, que era o presidente de fato, porque ele era o conselheiro direto do Franklin Roosevelt, numa época que Franklin Roosevelt já estava completamente PH e fazia tudo o que ele queria. E o Harry Hopkins era um agente soviético, profissional, assim como ele, muitos outros, Alger Hiss, William Dexter White, muitos outros. Então, nós podemos ver que a política exterior americana foi conduzida por Moscou durante muitos anos. E, evidentemente, os envolvidos nisso fizeram depois varrer a sujeira para baixo do tapete e conseguiram, durante 50 anos, manter isso aí ignorado da população. Só hoje é que começa a aparecer isso, graças aos documentos, né, da Tchecoslováquia, da Hungria, que começam a aparecer os nomes, as conexões, etc, etc. Então, vocês imaginam que organização que é capaz de penetrar no governo americano e determinar o rumo da política exterior americana, tomar o Brasil parece é como tomar um doce da mão de uma criança, é a coisa mais fácil. Não há resistência, você não tem sequer uma intelectualidade preparada para compreender o fenômeno, quanto mais para tomar alguma atitude contra. E, às vezes, as pessoas não têm nem mesmo a ideia do volume de estudos que elas precisariam ter para enfrentar eficazmente uma coisa dessa. Um dia, por exemplo, eu coloquei num artigo meu uma bibliografia mínima para você se informar do que é o marxismo e o movimento revolucionário nas suas várias dimensões. Aquilo é um programa de leitura para 5 anos. Ora, 5 anos não é muito para você formar um especialista nessas coisas. Só quando você diz no Brasil, as pessoas falam, mas 5 anos é muito, nós precisamos agir já. Aí eu lembro aquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Tem coisas que você não consegue resolver em prazo breve. E, sobretudo, você não pode enfrentar num prazo breve um projeto que já tem quase que 150 anos e que é aplicado em escala mundial. Quer dizer, a principal força do comunismo é a sua paciência. Ele não tem pressa. Né? Vamos dizer, os processos, as linhas de ação se transmitem de geração em geração e vão continuando enquanto os seus inimigos morrem e novas gerações de inimigos nascem sem ter a menor ideia do que aconteceu no passado. Por exemplo, no Brasil, só o fato de que as pessoas ignorem que o pessoal da esquerda já tem hegemonia e controle da mídia desde o tempo dos militares. As pessoas não têm a menor ideia disso. Elas imaginam no tempo dos militares, todo mundo aplaudia os militares, e os coitadinhos dos comunistas estavam sendo perseguidos, né? E não deixa de ser engraçado, por exemplo, quando a gente lê os livros do Hélio Gaspari, contando a história da ditadura, né, eu digo, olha, o dado mais importante no livro do Hélio Gaspari, acho que está exprimido em uma linha, né, onde ele diz que ele era um membro íntimo do círculo do general Golbery e que ele era, ao mesmo tempo, um membro do Partido Comunista. Então eu pergunto, o que estava fazendo um membro ou dirigente do Partido Comunista no círculo do Golbery? O Hélio Gaspari é evidentemente um homem mais inteligente que o general Golbery, mais inteligente que os presidentes militares todos,
E assim como ele, deveria haver outras centenas de comunistas ali. Isso, até hoje isso não foi investigado. É uma coisa incrível. Isso quer dizer que nós não conhecemos a história das gerações que nos antecederam imediatamente. Então, ficamos aí como cego em tiroteio, tá, né? Às vezes indignado, querendo reagir e não saber por onde. Então, o meu conselho é calma, gente. Vamos primeiro entender tudo, né? Porque há coisas que você não pode combater por partes. É isso. Você pode matar um elefante por partes? Não. Ou você derruba ele inteiro, ou ele passa em cima de você. É isso. O elefante, o hipopótamo, o urso, não tem como ir por partes. Quer dizer, ou você acerta o centro da coisa e desmantela aquilo, ou então quem está perdido é você. Então nós temos que entender o processo inteiro. Isso não quer dizer que temos que ficar inativos, nós podemos protestar, podemos denunciar, etc. Mas, enquanto não tivermos um domínio cognitivo, um domínio intelectual do processo inteiro, nós estaremos realmente como um cego em tiroteio. Não é isso?